Neste vídeo irei falar com você sobre perfeccionismo e procrastinação. Meu nome é Simone Miguel Geraldi, sou psicoterapeuta desenvolvedora da metodologia de ressignificação quântica. E minha missão de vida é levar para as pessoas o máximo possível de entendimento sobre o eu e o ego. Nós estamos tudo junto, misturado, mas quando nós conseguimos enxergar até onde nós somos o eu e até onde nós somos o ego, tudo fica mais fácil. Então fique comigo até o final deste vídeo para que você tenha essa clareza, ok? O perfeccionismo, o sentimento por detrás do perfeccionismo é o medo de ser criticado e de não saber lidar com essa crítica. A pessoa que é perfeccionista, ela tem um nível elevado de exigência, ela se exige demais. E em virtude dela ser crítico demais com ela mesma, ela exige demais dela, ela também acredita que o mundo de fora também vai exigir demais e precisa cada vez mais da perfeição dela. Só que lê do engano, perfeição não existe. Quem acredita na perfeição é o ego. O ego que vive essa ilusão de que conseguimos ser perfeito, ok? Então assim, olha, o perfeccionista, muitas vezes, ele tem uma ideia e ele até pensa em colocar em prática. Só que daí ele fica assim, olha, não, mas como que eu vou apresentar a minha ideia? Isso é o perfeccionista dentro de uma empresa. Eu vou apresentar a minha ideia, vou fazer um PowerPoint, vou apresentar dados estatísticos, vou apresentar gráficos, tá? E acabar até não conseguindo colocar aquilo no papel, fica ali no mental como que vai fazer. Aí de repente uma outra pessoa, menos perfeccionista ou nada perfeccionista, sabe que ele não deve ser escravizado por essa parte do ego dele, ele vai lá, tem a mesma ideia e pensa assim, vou apresentar essa ideia. Pega, faz um rascunho e apresenta o projeto e mostra que dá resultado e daí a pessoa, o perfeccionista, olha e fala assim, nossa, ele teve a mesma ideia que eu e olha só, ele conseguiu e eu não. Por quê? Porque o perfeccionismo muitas vezes breca a pessoa, impedindo que ela tenha resultados extraordinários na vida dela. Por quê? Ela quer sempre o perfeito e o perfeito não existe. E muitas vezes a pessoa tem a mesma ideia, vai lá, mata a cobra e mostra o pau e mostra que dá resultado, mesmo que seja um resultado torto, mas a pessoa vai lá e mostra resultado. Por quê? Porque ela não passou pelo crivo da perfeição, ela simplesmente queria provar que dava certo, provou, para ela não tá apegada a detalhes da perfeição. Ok? Então perceba, se você é um tipo de perfeccionista que em virtude do excesso de perfeição, isso não está te paralisando. Sabe por quê? Porque senão a coisa fica até chata, sabe? Você é chato até com você. Para pensar se você não está judiando demais de você, exigindo demais. Quem acredita na perfeição é o ego. E o ego é a forma que o ego tem de escravizar você, ela te vende uma crença, uma ilusão de que a perfeição existe. E a perfeição não existe, ok? O perfeccionista é o tipo de pessoa que dentro de uma empresa, se ele tem que apresentar um projeto, dentro de uma folha com 2.000 palavras, se tiver uma vírgula, depois tiver um espaço antes da vírgula, depois de uma palavra, sabe o que essa pessoa faz? Ela vai lá, ela rasga a folha e imprime outra. Mesmo que para isso ela tenha que se atrasar algum tempo. Porém, a pessoa que não é perfeccionista, ela vai lá, poxa, a vírgula não está no lugar errado, não tem problema, não vai afetar a interpretação da frase, então não tem problema, pode ir com esse espacinho a mais antes da vírgula, sem problema nenhum, ok? O perfeccionista não, ele vai exigir sempre mais e acaba não tendo excelência nos seus resultados, ok? Então lembrando que o sentimento por detrás do perfeccionismo é o medo de ser criticado e não saber lidar com a crítica, tá? E é exigir de si mesmo, de si mesmo, ter um autocrítico extremamente elevado e muitas vezes a pessoa, isso acaba desenvolvendo um alto nível de estresse na pessoa perfeccionista, ok? Então, daí eu fico pensando também, fico analisando, né, o perfeccionismo no coletivo.
Gente, se você parar para pensar, por exemplo, existem mulheres tão perfeccionistas que enquanto o cabelo não tiver, aquele fio de cabelo não tiver do jeito que ela quer, ela não sai de casa. E se não ficar do jeito que ela quer, ela vai lá, ela lava a cabeça de novo, seca de novo para o fio de cabelo ficar do jeito que ela quer, ok? Agora, e o homem perfeccionista? O homem perfeccionista, se não tiver do jeito que ele quer, nem sai de casa, tá? Então, existe um ditado que diz assim, olha, o diabo enfeitou tanto o filho dele que acabou furando os olhos do filho. Se você substituir a palavra diabo pela palavra ego, a frase vai ficar mais ou menos assim: o ego quis enfeitar tanto o seu produto que acabou estragando o resultado, ou acabou estragando a produtividade. Percebe que quando você não sabe que isso é um comportamento do teu ego, você se torna meio que escravo dele? Percebe isso? Tá? E eu percebo, por exemplo, que o perfeccionismo no coletivo quando eu vou na quitanda. Quando eu vou na quitanda, aqui eu vejo aquelas frutas maravilhosas, aquelas frutas bem brilhantes, linda. Aquilo ali nada mais é do que fruto do ego do coletivo, do perfeccionismo do coletivo. Sabe por quê? Eu nasci e cresci no sítio, vou contar uma história pra você. E eu adorava trepar nos pés de fruta. E quando eu subia, por exemplo, num pé de goiabeira, eu pegava aquelas goiabas e quando ela tinha aqueles pontinhos preto na casca, era certeza que ali tinha um morador, tinha um bichinho. Né? Então o que eu fazia? Eu tirava a parte que tinha bichinho e comia a parte boa da goiaba. E como era goiabeira que não tinha agrotóxico, tá? Então o sabor da goiaba era outro. Ela era tão saborosa que o bichinho ali fazia a moradia dela. Então isso é o bichinho inteligente, o bichinho sabe que é bom. Então fruta boa é fruta que tem bichinho. Aí o que acontece? O perfeccionismo do coletivo exigiu tanto que as frutas estivessem cada vez mais belas, mais lindas, mais maravilhosas, que o que foi acontecendo com isso? As pessoas tiveram que, o ego de outras pessoas tiveram que desenvolver o quê? Um agrotóxico. Né? Aí desenvolveu aquelas frutas lindas, maravilhosas, aí você come uma fruta cheia de agrotóxico, com 20% de sabor a menos e com 20% de nutrientes a menos do que uma fruta, um pé de fruta que foi colhido ali de forma orgânica. Então perceba que o nosso ego está exigindo tanto do mundo de fora que nós estamos comendo veneno. Por quê? Por causa do nosso alto índice de perfeccionismo, tá? Então perceba o como nós pecamos pelo perfeccionismo e com isso nós estamos sendo escravizados pelo nosso próprio ego, ok? Então fica aí uma autoanálise para você. Até onde que você é perfeccionista? Se você perceber que o seu perfeccionismo está travando os seus resultados, relaxa, relaxa. Não existe perfeição, meu amigo, tá? Não fique ciscando em cima disso, porque perfeição é crença, ok? E agora o procrastinador. O procrastinador, ele ainda é um pouquinho melhor do que o perfeccionista, porque o perfeccionista ainda faz atrasado, mas faz. Agora o procrastinador nem faz. E qual é o comportamento que está por detrás da procrastinação? Preguiça. E sabe qual é o sentimento que está por detrás da procrastinação? Sentimento, hein? Sentimento de culpa. A pessoa que tem o comportamento de procrastinar, no subconsciente dele, ele tem um sentimento de culpa tão grande com alguma coisa que aconteceu no passado, tá? Algo que está oculto dentro dele, que faz com que ele sempre procrastine, porque ele nunca, de forma inconsciente, ele não se acha merecedor de um bom resultado, então ele não age, ok? Sendo assim, ele sempre perde para a ação, ele sempre deixa de concretizar alguma coisa na vida dele. Então ele está sempre na função de perdedor. Ah, se chover amanhã... como é que é? Existe um ditado que o procrastinador diz o seguinte, assim, se chover amanhã a gente vai hoje. Então ele sempre está procrastinando, sempre deixando para amanhã, sempre deixando para amanhã.
E isso impede que ele tenha resultados fantásticos. E muitas vezes, quando o procrastinador tem uma ação, de forma inconsciente, ele cria algum empecilho de forma inconsciente só para ele dizer: ah, tá vendo? Não adianta nem tentar, as coisas não dão certo para mim. Mas é porque o procrastinador, ele cria os seus próprios obstáculos justamente para não sair da procrastinação, ok? Então perceba em qual situação você está. Ou você peca pelo excesso de perfeccionismo ou você peca pelo excesso de procrastinação. As duas situações são ruins, porque as duas situações alimentam o teu ego. E o pior, a pessoa que fala assim: ah, eu sou perfeccionista, ela tá tão equivocada, ela tá tão equivocada com a falta de autoconhecimento dela, que ela acredita que ela é. Não, ela não é perfeccionista, ela está perfeccionista. E quando nós começamos a entender que isso não é do seu verdadeiro eu, não é da sua verdadeira fonte, porque o seu verdadeiro eu é totalmente pleno, equilibrado, ok? E tudo aquilo que te desequilibra é o teu ego. Então, se você fala que você está procrastinador, está perfeccionista, aí tudo bem, você está, mas você não é, porque isso é do teu ego e não da tua verdadeira essência, ok? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. Já perceber que esse vídeo não tem nada de perfeccionismo. Esse vídeo, se eu ficar pensando, ah, eu preciso de uma ótima câmera, eu preciso de um cenário, eu não teria feito esse vídeo, não teria dividido os meus conhecimentos com você. Às vezes você tem um conhecimento para dividir com a gente e não divide por quê? Porque é extremamente perfeccionista ou então é extremamente procrastinador. Fica a dica aí pra você, faça essa autoanálise, ok? Então se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e já vai saindo da procrastinação. Se inscreva no meu canal, aperte o sininho e compartilhe esse vídeo, ok? Nos vemos no próximo vídeo então, gente. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau!